O presidente Lula tenta resolver uma crise instalada na Petrobras. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsi e a todos que acompanham o JR. O presidente Lula recebeu hoje o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e ministros no Palácio do Planalto. Eles tentam resolver o problema causado pelo não pagamento de dividendos extras para os acionistas da empresa. Só na sexta-feira, a estatal perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado. De um lado da mesa, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Do outro, Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. E entre eles, o presidente Lula, que tenta solucionar uma crise que envolve a distribuição de dividendos da Petrobras. A briga surgiu depois que, supostamente, Jean Paul Prats teria descumprido um acordo feito com o governo. O acertado seria não distribuir os dividendos extraordinários aos acionistas da estatal, ou seja, os quase 44 bilhões de reais que sobraram nas contas da Petrobras. O acordo foi fechado depois de 2 reuniões na semana passada, em que o próprio Lula, ouvindo os ministros da Casa Civil e de Minas e Energia, pediu que o dinheiro fosse para os cofres da empresa. Mas na sexta-feira, durante uma reunião do Conselho da Petrobras, Jean Paul Prats se absteve de votar a favor do governo. Mesmo sem o voto de Prats, o governo tem maioria no Conselho e decidiu não distribuir os recursos. O mercado financeiro contava que metade desse dinheiro excedente fosse distribuído aos acionistas e encarou como intervencionista a postura do presidente Lula. Fernando Haddad concorda que é preciso pagar os dividendos extraordinários por 2 motivos: pelo alinhamento com o mercado e porque o governo também recebe dividendos, mesmo não sendo um valor expressivo. Diante da crise, a posição de Jean Paul Prats à frente da estatal volta a ficar frágil. Lula defende que a Petrobras é uma empresa estratégica, com potencial de investimento e que não pode ser usada somente para distribuir lucros a acionistas. Mesma posição defendida pelos ministros da Casa Civil e de Minas e Energia. O presidente da Petrobras tenta reverter a decisão do Conselho sob o argumento de que, se o pagamento extra aos acionistas não for feito, o valor de mercado da Petrobras vai continuar caindo consideravelmente. Hoje à noite, após a reunião com Lula, Jean Paul Prats foi mantido no cargo de presidente da Petrobras. Fernando Haddad afirmou que a distribuição do dinheiro para os acionistas da estatal será rediscutida. Ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, né, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria que foram pedidas pelo Conselho para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer.